em volume. Então, threshold, o ratio, a taxa de compressão de entrada para saída, ataque, hold, release e ganho. Você está vendo que eu estou ajustando os níveis de entrada e que agora aqui na tela aparece essa compressão e também no canal onde eu tenho o canal 1 e canal 2, onde eu tenho a entrada de sinal, começam a aparecer os picos de compressão. Então toda vez que comprime, essa luzinha acende. Observe que essa não é a luz de clipe, de distorção, é a luz de indicação de que o sinal está comprimindo bem pouco. Vamos pegar um dos canais e exagerar um pouquinho mais na compressão. Pronto, aqui a luz parou de piscar. Lá no canal, a luz está bem comprimida, ou seja, está bem fechado aqui, ó, ele quase nem se movimenta. Então é um excesso de compressão. Aqui em cima já me mostra esse excesso de compressão. Em outras palavras, eu tenho 3 pontos em que eu posso ver quanto eu estou comprimindo o sinal. Aqui, aqui e aqui. Ok? Então, o compressor pode ser utilizado dessa forma, é simples de atuar no compressor. Você vai precisar direcionar a sua tela para uma janela específica. E isso é feito sempre no Page Select. Voltando para Page Home, eu tenho todos os controles que tem nesse canal. Você pode observar agora já aí que o compressor está atuando, está ligado e atuando. E que para desligá-lo, basta apertar aqui. No momento que ele desliga, muda a cor aqui na tela e apaga a lâmpada aqui no painel. Ok, vamos ver como é que funciona o gate no canal 1 com o som de bumbo. Vamos ouvir um som de bumbo no canal 1. Esse é o som do bumbo sem nada, sem gate, sem equalização. Vou ativar agora o gate. Sem o gate, para ajustar os controles do gate, você seleciona Page Select e vai até a janela Gate, como você pode ver aí na sua tela. Nessa janela você vai ter Threshold, Range, Attack, Hold e Release. Sendo que Threshold é o ponto onde vai começar a atuar o gate, o Range é a proporção que esse gate atua
em termos de silêncio ou ruído. O ataque é o tempo que ele vai levar para abrir depois que soar um instrumento. Hold, o tempo que esse gate vai ficar aberto enquanto o som acontece. E o release é o tempo de fechamento desse gate depois que o instrumento para de soar. Vamos atuar novamente o gate. Pronto, ele está atuando. E aí, conforme você movimenta o threshold, você vai observar a mudança de som, até cortar por completo. Observe que aqui eu estou movimentando o range e eu estou com silêncio completo, eu não ouço mais o bumbo. Mas se eu for diminuindo o range, observe que vai tendo um vazamento de sinal. Quando eu ajusto esse controle do range, eu permito que, embora o gate esteja fechado, passe ainda algum sinal. E aí eu vou ajustar o threshold para que esse sinal seja mais forte. Se eu ajustar o ataque para um tempo mais atrasado, 10, 20 milissegundos, você vai observar que o instrumento começa a perder o ponto de ataque, ou seja, o ataque do instrumento começa a desaparecer. Isso significa que o gate está levando muito tempo para abrir depois que o som começa. Se o som for um som de curta duração, como é o caso do bumbo, então você vai precisar ajustar esse ataque para o tempo 0. O hold é outro controle que é um controle de sustentação. Hold é sustentar. Ele vai sustentar esse gate aberto por um determinado período de tempo. Por exemplo, se eu colocar na menor taxa 0,07, ele vai abrir e fechar. Se eu colocar um tempo maior, ele vai levar mais tempo para fechar. Quanto maior for o tempo, mais tempo ele demora para fechar, chegando ao ponto de não fechar, que é o caso agora. Observe que agora começa a fechar, mas olha o tempo que leva. Então, o ajuste de sustentação é feito de acordo com o tempo de soar do instrumento. Como o bumbo tem pouca sustentação de som, você vai usar um tempo menor. No caso de um tom de bateria, esse controle é muito útil porque vai fazer com que você possa diminuir o tempo que soa esse tambor. O outro controle, o release, vai determinar quanto tempo leva para fechar. Então, ele pode fechar rápido, abriu, fechou, abriu, sustentou, fechou, ou demorar bastante tempo para fechar. Você observa na faixa vermelha de fechamento do gate que ele demora mais tempo. Essa faixa te indica o quanto está atenuando de sinal e quanto tempo está levando para fechar esse gate. Visualmente é bastante interessante para você se orientar. Como eu regulo para cada instrumento, vai depender
de qual intensidade de força o instrumentista está aplicando no instrumento que eu estou usando gate. Vamos ver agora o compressor atuando sobre o som do bumbo. Vou acionar. Esse é o som do bumbo, sem gate nem compressão. Vou acionar o compressor. E nos mesmos controles aqui, eu vou ter threshold, ratio, attack, hold, release e ganho. Então, vou ajustar o threshold para começar a comprimir. Ajustado o threshold, o ratio está numa faixa de 2:1. O ataque eu posso deixar uma pequena distância, porque eu não quero comprimir o som do bumbo todo, quero comprimir depois que ele dá a primeira martelada para valorizar o som da pele. Sustentação, o tempo que ele vai levar comprimindo enquanto o som está acontecendo, e o release, que é o tempo de descompressão, ou seja, volta ao sinal sem estar comprimido. O último controle é o de ganho, que permite que você aumente o volume do sinal perdido durante a compressão. Vou acionar agora o gate também, para a gente ouvir como fica com o gate compressor o sinal do bumbo. Observe o sinal do bumbo sem gate e sem compressor. Agora o sinal do bumbo com gate e compressor. Mais uma vez, vou repetir que não existe nenhuma receita de bolo para fazer os ajustes de compressão e de gate para bumbo, caixa ou qualquer outro instrumento. Você vai precisar aprender a trabalhar com essas ferramentas, com o instrumento e o instrumentista que você faz som. Cada instrumento vai ser diferente do outro. Você pode até aprender a usar uma média, mas cada instrumentista que for tocar, ele vai tocar mais forte ou mais fraco que o anterior. Então, os seus ajustes vão ter de ser mudados. Você deve estar vendo a tela de equalização e você pode observar que eu não equalizei absolutamente nada desse bumbo. Observe o som do bumbo, somente o bumbo sem nenhum compressor, nem gate e sem equalização. Agora o som do bumbo com gate
e compressor, mas ainda sem equalização. Equalização é a última etapa. A primeira